Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Sport foi até Campinas enfrentar a equipe do Guarani e acabou sendo derrotado pelo placar de 3-1. Perdeu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, decisões que foram tomadas pelo técnico Anderson Moreira ao longo da partida, altamente questionáveis. E a partir de agora a gente detalha o que foi este duelo entre Guarani e Sport pela rodada 24 da segundona. E você que ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreva no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo, comenta à vontade o que você achou, né, o que foi essa partida, né, lá no Brinco de Ouro, a vitória da equipe paulista pelo placar de 3-1. Numa noite terrível do Sport em termos de futebol. As escolhas também do técnico Anderson Moreira, elas não foram as das melhores. Eu até ressaltava no Twitter que o Sport foi uma equipe exposta em campo. Laterais que não marcam bem, né, a zaga mal postada, volantes, né, que não estavam acompanhando o ritmo do ataque do Guarani e falhas individuais que protagonizaram os gols de uma forma tão rápida no primeiro tempo. Em 9 minutos o Sport já estava perdendo por 2-0. E seria até leviano de minha parte, né, deixar ou pelo menos depositar toda a culpa em cima de Vitor Gabriel. Garoto da base, mais uma oportunidade no profissional, jogando hoje na lateral esquerda, Sport sem Filipinho, sem Igor Cariús, Rosales ainda não está 100% e hoje não foi a opção de Anderson na segunda etapa. Ele optou por Vitor Gabriel. E o garoto já tinha a ciência de que seria explorado pela equipe do Guarani, porque é comum dos clubes optarem por ter uma válvula de escape em cima de um jogador que já não tem tanta experiência assim no profissional. Embora Vitor Gabriel seja um lateral que na base tenha muitas conquistas, mas no profissional ainda a gente percebe que é muito verde, que precisa de mais minutagem, precisa de rodagem num começo de temporada para quem sabe até ser utilizado ao longo de uma temporada. E o Guarani foi cirúrgico na marcação, encontrou um Sport que criou pouco, jogo de Juba muito abaixo, jogo de Jorginho também muito aquém daquilo que a gente está acostumado. E eu também posso não deixar de mencionar, né, que as escolhas feitas pelo técnico Anderson Moreira, elas foram fundamentais, elas foram determinantes para que o resultado negativo se concretizasse. Porque o Sport vinha jogando com Alan Ruiz, o Sport vinha jogando com Fábio Matheus, e time que acaba se encaixando, não existe essa de hierarquia, de jogadores que assumam a titularidade. Se o time está encaixado com as mexidas que foram feitas ao longo da competição por conta de lesões, tanto do Fabinho como do Jorginho, a equipe segue e esses atletas seguiriam como opções na reserva. Foi o que não aconteceu no Sport na noite desta sexta-feira, onde vimos aí a titularidade desses atletas que até então já haviam perdido essa condição com o passar do tempo. Primeiro tempo pífio, o Sport acha um gol depois dos 2-0 tomados, né, num pênalti onde a regra acabou se estabelecendo diante da lógica, né, um pênalti onde no lance o jogador do Guarani não tem pretensão alguma de colocar a mão na bola, mas a regra acabou sendo aplicada, embora eu não concorde com ela. O Ronaldo também não teve nada a ver com isso, diminuiu o marcador para a equipe do Sport. Depois do gol, o Sport até começa a ganhar um pouco mais a segunda bola, o Sport começa a ganhar divididas, mas muito pouco depois do terceiro gol marcado pela equipe do Bugre, que sacramenta o resultado. E sacramentando o placar,
a equipe teve até uma postura mais retraída na segunda etapa. O Sport partiu para cima, só que de uma maneira desorganizada. O Sport se resumiu a cruzar bolas, a chutar de fora, a tentar a todo custo chegar ao ataque, mas não se mostrou uma equipe operante ao ponto de furar o bloqueio que foi colocado aí à prova, né, pela equipe do Guarani ao longo do segundo tempo. O Guarani foi uma equipe de mais marcação na etapa final, e o Sport, mesmo com as mexidas, né, protocolares, diga-se de passagem, a entrada de Labandeira, arriscou o Peglo na esquerda junto com o Luciano Juba, depois teve a entrada do Fábio Matheus na vaga do Jorginho, a entrada do Alan Ruiz, a entrada do Fabrício Daniel, mas de que nada adiantou, né, muito pelo que o Sport saiu de suas características, né, de jogos anteriores, jogos recentes, e acabou sucumbindo diante de um Guarani que soube jogar a partida. Mais uma partida fora de casa do Sport, onde toma-se gols no começo do jogo e não consegue mais ter o poder de reação. A equipe não consegue, né, voltar à partida e ter o controle das ações a ponto, né, de jogar bem, a ponto de marcar gols, a ponto de, quem sabe, buscar a competitividade dentro das quatro linhas. E foi algo que a gente acabou acompanhando nesta noite em Campinas, né? Um Sport muito abaixo, né? Uma atuação, uma das piores até desta atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. E fica a lição para as próximas rodadas, né? Esse Sport que vai aos poucos acumulando atletas pendurados, jogadores importantes da equipe titular, né, insistindo em alguns esquemas que claramente não funcionam, e algumas das convicções até de Anderson Moreira que prejudicam a equipe. Manutenção de algumas peças por muito tempo em campo, né, a entrada de jogadores que eram titulares em outras ocasiões, em outros recortes da Série B e voltam à titularidade. Num jogo contra a Tombense, por exemplo, o Sport com 3 defensores, algo que poderia ter acontecido hoje, não no jogo passado, até porque a partida anterior ela acabou sendo mais acessível até na busca por um resultado positivo do que hoje. Então são algumas convicções bem tortas, né, que acabam, né, tirando um pouco a equipe do Sport do eixo. E foi o que aconteceu no jogo desta noite no Brinco de Ouro. Não tem muito tempo, né, para lamentar. Já na sexta-feira que vem o Sport enfrenta a equipe do Ituano, jogo que está acontecendo na Ilha do Retiro, marca a despedida de Luciano Juba do clube, e o Sport vai tentar essa reabilitação dentro da Série B. Hoje é o atual vice-líder com 45 pontos, o Vitória bateu a equipe do Botafogo de São Paulo e assumiu a ponta da tabela, e o Sport ainda vai poder ver, quem sabe, a aproximação de outras equipes na classificação, em caso de vitória de Novo Horizontino e também da equipe do Criciúma. Resultado ruim fora de casa, o Leão volta a perder na Série B, sua 5ª derrota em 24 jogos. Pode parecer pouco, mas as derrotas que o Sport traz em casa, apresenta em casa, sempre deixa um sinal de alerta significativo para o restante da competição. Resultado não compromete o acesso, mas deixa uma pulga atrás da orelha do que pode ser esse Sport, né, em situações onde a equipe for bastante alterada. Comenta à vontade, deixa a tua opinião sobre esse jogo desta sexta. Derrota do Sport para o Guarani por 3-1, de uma forma acachapante, sem poder de reação algum. Deixa teu comentário, se inscreva no canal e vem com a gente. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!